10 traços de um fundador de seitas, desvendando líderes manipuladores. Bom, o primeiro traço de um fundador de seita é o carisma. Geralmente são personalidades magnéticas com grande poder de atração, capazes de seduzir e de reunir ao redor de si dezenas, centenas, milhares, milhões de seguidores. Temos um grande exemplo em Tim Jones, né, o reverendo da década de 70, que conseguiu montar basicamente uma comunidade que no início teve aproximadamente 1.000 membros, né? Com um período houve uma certa gravitação, mas o número aproximado era de 1.000 pessoas naquela comunidade. O triste, foi triste o fim, foi fatídico o fim, né, da comunidade, isso em 1978. Tá? Osho, por exemplo, conseguiu reunir, né, em Wasco, no Texas, né, nos Estados Unidos, uma comunidade que ele fundou chamada Rajanishpuram. O Osho é também conhecido por Rajanish, depois por Osho. Tá? E ele fundou essa comunidade que chegou a ter no seu auge cerca de 2 a 3 mil membros, 2 a 3 mil pessoas ali dentro. Nos eventos e festivais que eles promoviam, chegou a ter no auge ali de 5 a 7 mil pessoas participando dos eventos em Rajanishpuram. Então você percebe-se o grande poder, o grande carisma que esses líderes têm. Um segundo ponto, um segundo traço de um líder manipulador é a autoridade absoluta que eles têm. Então, geralmente eles exigem dos seus fiéis uma lealdade absoluta, uma lealdade inquestionável. Né? Um líder manipulador de seita, ele se considera um detentor de uma espécie de conexão única com o sagrado, tá? ou com as forças que direcionam a sua missão. Então, a partir disso, ele não aceita nenhum tipo de questionamento. Tá? Você tem que realmente obedecer de forma absoluta aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está ensinando e ser fiel, leal à sua missão. Né? O terceiro traço de um líder fundador de seita, de um líder manipulador, está diretamente relacionado com esse segundo, que é a ideia ou a proposição de que é detentor de uma visão ou de uma revelação exclusiva. Então, essa relação com a autoridade absoluta tem muito a ver, tem tudo a ver com a ideia dessa detenção de uma visão ou de uma revelação exclusiva. Então, geralmente os líderes, fundadores de seitas, eles se consideram emissários enviados, será de Deus ou das forças, ou dependendo do contexto de alienígenas, né, de forças extracósmicas, né, e que são portadores de uma mensagem, de um anúncio que somente eles têm. Então, esse caráter sagrado e exclusivo dessa revelação, dessa mensagem que eles se consideram dotados, né, geralmente ele justifica todas as ações que esse líder proponha. Mesmo que elas sejam contraditórias entre si, elas são justificadas pela finalidade. Pelo fato de que, bom, ele é detentor de uma revelação exclusiva, então deve haver uma finalidade, um certo mistério, né, em torno de determinadas ações. Então eles conseguem justificar qualquer ação a partir dessa noção de que a sua missão é divina. Tá? A gente pega, por exemplo, o Shoko Asahara, que foi o fundador da Aum Shirinkyo, né, no Japão, na década de 90. Ele chegou a convencer os membros da seita a. Tem várias coisas, várias seitas, mas eu vou pegar esse exemplo específico. Ele chegou a convencer os membros da seita a ocultarem o corpo de um praticante do grupo que sofreu uma parada cardíaca e morreu durante um dos exercícios iógicos que eles dizia desenvolver, né? E a cremar esse corpo para ocultar isso do grande público. E aí ele desenvolve uma justificativa divina, de uma espécie de revelação de que aquele sujeito não conseguiria alcançar a evolução que ele precisava através do corpo físico, então foi necessário a morte. Então, ou seja, sempre essa revelação especial justifica qualquer ato, qualquer coisa que eles venham a fazer, essa ideia de uma visão ou de uma revelação exclusiva. Tá? O quarto traço de um líder, de fundador de seita, é a manipulação psicológica. Então, geralmente os líderes de seita eles usam técnicas de persuasão para manipular, para isolar e também para explorar os fiéis. Né? Eles conseguem, então, através de certo poder de convencimento, levar os fiéis a realizar aquilo que eles querem. Seja a doação de bens externos, seja o rompimento com as pessoas, seja a entrega de si mesmo, do seu corpo, a negação do seu corpo, a negação da sua família, seu esposa, o marido, ou filhos. Né? Então eles conseguem, através disso,
porque exatamente eles têm esse poder de persuasão, muitas vezes exercitado também com técnicas muito específicas. A gente tem o caso do Charles Manson, por exemplo, né, fundador da família, que cometeu atos terríveis, né, e ele afirmava que ele aprendeu muitas das suas técnicas de persuasão através da leitura. Na obra do Dale Carnegie, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Hoje existem outras obras que estão sendo muito divulgadas, inclusive nas redes sociais, né? Como, por exemplo, As 48 Leis do Sucesso, né? Então, essas obras, de um modo geral, elas ensinam determinadas técnicas que esses indivíduos, esses líderes, se aproveitam dessas técnicas para poder de alguma forma manipular, para poder de alguma forma conduzir as pessoas a fazerem aquilo que elas querem que façam, que elas querem que ele quer que elas façam, tá? É, é curioso porque falando do Manson, a gente percebia que o seu carisma e o seu poder de manipulação era tão grande que ele levou as pessoas a cometerem assassinatos, cometerem crimes horríveis, né? E quando chegou no tribunal, no dia do julgamento, os seus fiéis estavam basicamente aplaudindo ele como se fosse um popstar, como se fosse uma pessoa assim de grande renome, de uma pessoa iluminada realmente. Olha, mesmo estando diante da justiça para ser julgado e condenado pelos atos criminosos que ele cometera e que eles cometeram junto dele, tá? O quinto traço de um líder manipulador é a rejeição da sociedade convencional. Então, geralmente, um líder manipulador ele demoniza os valores e as normas estabelecidas e estabelece e promove, né, uma espécie de visão de mundo oposta a esses valores estabelecidos. Né? Então, há uma certa direção, digamos assim, de que o mundo, o sistema que domina esse mundo, que rege esse mundo, é um sistema demoníaco, é um sistema que serve a forças do mal ou forças, sei lá, opressoras, né? E que ele estaria então de posse dessa nova revelação, inaugurando uma nova era, um novo período, um novo mundo, que na realidade, apesar de se revestir de um discurso de antissistema, também se constitui num novo sistema, que é um sistema que agora eles teriam que seguir. Só que, claro, eles não vão usar a expressão sistema, porque ele tem que manter no seu discurso a ideia e a noção de que ele é contra todo o sistema, tá? Então esse é um dos traços característicos. A gente percebe isso, por exemplo, quando criadores de comunidade como o Tim Jones ou como o Rajanish, como eu já citei aqui, ou mesmo como a organização Sociedade Torre de Vigia, por exemplo, que tem um forte anúncio contra o sistema desse mundo, né? Dizendo que ele jaz no maligno, ele é dominado pelo maligno. E então a rejeição de todos os dispositivos de organização da vida social estabelecidos, que na perspectiva deles são estabelecidos contra os valores divinos, os valores sagrados. Tá? Paralelo a isso, nós temos então o sexto traço de um líder manipulador de seita, que é a criação de uma identidade coletiva. Então, geralmente esses líderes eles realizam essa criação com o intuito de suscitar nos fiéis um sentimento de pertencimento. Então, eles padronizam muitas vezes as vestes dos fiéis, padronizam os locais onde eles vão morar, os lugares de habitação comum, padronizam muitas vezes os rituais, né, para que eles sejam sempre identificados daquela forma, o seu modo de ação, modus operandi. Eles padronizam muitas vezes até o linguajar. Então, alguns grupos você identifica pela forma como eles falam. Eles têm determinados jargões, determinadas palavras, determinadas expressões que são características daquele grupo. Então, quando você ouve alguém daquele grupo falando, você reconhece que ele pertence ao grupo X ou Y, porque está padronizado, né? O sétimo traço de um líder manipulador, né, de um fundador de seitas, é exatamente as exigências extremas, tá? Então, geralmente, esses líderes, eles exigem de seus fiéis o rompimento de todos os vínculos externos, tá? Isso com o intuito de acelerar a despersonalização. Então, eles exigem que os seus fiéis rompam laços profissionais, laços estudantis, acadêmicos, laços familiares, tá? Isolamento da família, laços, inclusive, maritais, muitas vezes, conjugais, muitas vezes, né? Então, e não somente o rompimento, mas muitas vezes a entrega de bens, a entrega de propriedades, a entrega, em muitos contextos, a gente sabe de casos de líderes, né? Que exigiam a entrega da esposa do fiel ou do marido do fiel, em alguns casos até de filhos, né? Então a gente tem vários relatos. A gente tem, por exemplo, o caso de João de Deus aqui no Brasil, notório, né?
onde havia uma exploração, inclusive nesse sentido, do fiel de entregar-se a si, sendo mulheres e muitas inclusive crianças também, tá? Então esse é um sétimo traço de um líder manipulador, de um fundador de seitas. O oitavo traço de um líder manipulador, de um fundador de seita, é a resistência à crítica. Geralmente eles desestimulam o questionamento, eles desestimulam a crítica, eles se opõem fortemente às pessoas que começam a fazer muitas perguntas ou aos dissidentes. Observem bem, geralmente os grupos sectários, quando uma pessoa se desliga desse grupo, elas são tidas como amaldiçoadas, como perdidas, como mortas, como malignas, né? Há toda uma estrutura. Esses líderes, eles não apenas demonizam essas pessoas que são dissidentes, as pessoas que saem do grupo, que conseguem sair do grupo, como eles de tal forma manipulam os membros que permanecem, os fiéis que permanecem, tá? De forma tal que eles também demonizam, que eles também são extremamente críticos, são extremamente opositores de pessoas que saem desses grupos, que são os dissidentes dos grupos, tá? Em algumas regiões, existem regiões, por exemplo, que há uma forte comunidade, por exemplo, que tem um grupo sectário, o que acontece é que geralmente as pessoas às vezes necessitam até mudar-se dessa região, porque elas às vezes não conseguem mais emprego, não conseguem mais acesso a serviços muitas vezes básicos, porque dentro daquele contexto, daquela comunidade, é tudo liderado, é tudo dominado por um determinado grupo. Tá? Esse foi um dos grandes problemas que começaram a enfrentar as comunidades na região ali, ao redor de onde estava a comunidade do Rajneeshpuram, do Osho, do Rajneesh, tá? E existe isso em outros cenários, em outros locais, né? Você pode pensar, por exemplo, o caso de Abadiana também, né? Do João de Deus. O nono traço de um líder fundador de seita, de um líder manipulador, é a promessa de salvação ou de iluminação. Então, geralmente, eles prometem que aqueles que se manterem fiéis até eles, até o final, serão salvos ou serão iluminados, alcançarão um nível superior, como era no caso da seita Heaven's Gate, lá de 1997, né? Ou alcançarão um plano superior de existência, tá? Então, geralmente, líderes manipuladores, eles se consideram detentores desse caminho exclusivo de salvação. O seu grupo é o único grupo que pode conduzir a pessoa à salvação ou à iluminação, tá? Então, e em troca disso, muitas vezes tem aquela coisa que eu falei das exigências extremas, que é o sétimo traço. Então, exigências extremas para você alcançar bênçãos ou realizações extremas, que seria a salvação, ou o enriquecimento, ou a saúde perfeita, ou o desempenho perfeito, ou a fama, ou o sucesso, a glória, o que quer que seja. Em muitos grupos existem promessas diferentes, mas sempre estão relacionadas com ou essa salvação, que ela pode ser gradual, mas ela vai chegar a um determinado cume, ou a sua iluminação, tá? E o décimo traço de um líder manipulador, de um líder fundador de seitas, é que geralmente, frequentemente, eles estão envolvidos em acusações, em escândalos, tá? Em situações controversas, polêmicas. Então, geralmente, eles são alvos de investigação por questões financeiras, por fraudes, ou estão envolvidos em atos ilícitos e imorais. Tá? Então, a gente tem vários relatos de vários líderes de seitas que ainda hoje enfrentam os tribunais, tá? Ou estão em vias de processo, tá? Porque realmente estão envolvidos. E geralmente há um envolvimento do líder e do grupo. Então você percebe isso nesses dois jogos. Então, se vocês repararem, esses traços são traços característicos de um líder fundador de seita mesmo, de um líder manipulador, tá? É interessante eu colocar aqui que esses traços caracterizam um líder manipulador, tá? Mas eles não são exclusivos da esfera da vida religiosa. O meu objetivo aqui é tratar da fenomenologia da vida religiosa, mas eles também aparecem em outros cenários, tá? Então vocês podem identificar traços semelhantes em cenários, em cenários ideológicos que não especificamente da vida religiosa. Então é bom ficarem atentos com relação a isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que curta, que comente, que compartilhe e que também se inscreva no meu canal para dar esse apoio, tá bom? Muito obrigado e até breve.